produção cultural e jornalismo na internet, novas formas de viabilidade econômica sustentável. Eu acho importante fazer referência ao título da palestra, porque muitas vezes o título é uma coisa, a palestra é outra, então vamos partir do título. Hoje em dia, todo mundo sabe que a internet mudou ali a estrutura de custos, né? Todo mundo que faz arte, né? Que faz música, que faz filmes, escritores, né? Quem escreve livros, enfim. E também mudou a estrutura de custos de quem faz jornalismo. Então, por isso que eu ia destacar que dois termos, né, para a produção cultural e o jornalismo, né? E o que acontece é que a internet, ela diminui muito o custo da divulgação da produção cultural e do jornalismo. Então, muitos artistas, na verdade não tanto os artistas, mas também os artistas, mas gravadoras estão bastante preocupadas com essa questão do pessoal baixar música, né? Tem muitos jornais grandes ao redor do mundo, né? Especialmente nos países em que a internet se espalhou antes, né? Como os Estados Unidos ou a Europa, em que os efeitos da internet já começaram a quebrar uma série de jornais muito grandes, muito conhecidos, com muita história, começaram a quebrar por causa da internet. Então, começou a surgir essa questão de como que a produção cultural e o jornalismo vão se bancar, se financiar na era da internet, quando a internet realmente continuar expandindo, né? Então, basicamente, a internet ela causou como eu disse antes, uma diminuição muito grande nos custos da divulgação de tudo que é produção cultural e jornalismo. Na verdade, de tudo o que pode ser colocado em dados e colocado na internet. Então, tudo o que você pode colocar na internet e divulgar no custo quase zero, teve essa grande dimensão do custo de divulgação. Então, por exemplo, antigamente, você precisava, para fazer um jornal no Brasil, por exemplo, você precisava ter um parque gráfico muito caro. Na verdade, é uma indústria, uma máquina caríssima, gigante. Você precisava ter caminhões sendo mandados para os 4 cantos do Brasil, todo dia, às 6 da manhã, né? E então imagina o custo de mandar uns caminhões lá para estados que ficam a 3 mil quilômetros de distância, todo dia mandar imprimir centenas de milhares de exemplares todo dia, deixa o custo disso. E porque estamos falando de um jornal, por exemplo, para o Brasil, né? Não para uma cidade, para o seu país. Hoje em dia, o que você precisa, basicamente, é de uma redação, né? Você precisa de jornalista trabalhando numa redação. Tudo bem que também precisa na parte de internet, né? Parte de tecnologia da informação, mas basicamente os custos são custos de redação. Outro exemplo de como a internet mudou a estrutura de custos das criações culturais na música. Então, por exemplo, uma banda hoje em dia, ela pode compor uma música, colocar na internet, ela
tem que ir no estúdio para gravar direitinho, né? Essa parte ainda não foi resolvida, mas uma vez gravando no estúdio, você coloca na internet e pronto. Bilhões de pessoas têm teórico acesso à música de qualquer banda. A questão é ela ser conhecida, mas os meios técnicos, né? Qualquer pessoa na Ásia ou na Europa com acesso à internet vai lá e pode ouvir a música de qualquer banda ou grupo de música ou orquestra, enfim, que grave pela internet. Antigamente como ela fazia? Então, uma banda de Campinas ou de alguma outra cidade brasileira ou de qualquer lugar fizesse um CD, como antigamente era um CD, né? Agora uma série de músicas, como eles fariam para espalhar, né, a sua produção cultural? Complicado, teria que ir em rádio, televisões, né? Muitas vezes para ter televisões de grande alcance é muito difícil e a estrutura para conseguir isso é completamente outra, né? Então, o que mudou? Por exemplo, basicamente a divulgação ficou muito mais barata, né? Uma banda teria que fazer show com muita gente, muito show para ficar conhecida, né? Ou vender seu CD, tinha que dar um jeito. E hoje com a internet, se a banda for legal, as pessoas compartilham, enfim. Bom, até a internet, né, tinha jeito de produzir, né, produção cultural e o jornalismo também tinha jeito, né, de fazer isso. Não surgiu com a internet, obviamente. Como que fazia isso e o que a internet muda na forma como fazia isso? Então, por exemplo, você antigamente, como você poderia financiar a criação cultural no jornalismo? Então, por exemplo, vamos dar um outro exemplo. Um filme, né? A pessoa, um cineasta, competente, relativamente conhecido, queria fazer um filme. Como você poderia fazer um filme? Você poderia, por exemplo, conseguir o financiamento de alguma entidade. Então, por exemplo, o Estado é uma entidade que financiou muitos filmes, né? Não só no Brasil, mas no resto do mundo. Você poderia ter uma fundação, as fundações costumam financiar, né? E muitas outras entidades, sindicatos podem financiar produções culturais, empresas, né? Patrocínio. O que a internet muda nisso, né? Na verdade, o que muda para essa forma de financiamento, na verdade, é mais uma questão da divulgação. Porque, antigamente, um filme, por exemplo, ele precisaria ir para o cinema, precisaria ir para a televisão. Agora tem internet, né? Muda bastante a divulgação. Mas, em outra forma de produção cultural e de jornalismo, teve um impacto maior. Então, por exemplo, como eu mencionei, a publicidade. A publicidade é uma forma de financiar o jornalismo e a produção cultural, né? Então, os jornais, televisão, rádio, papel, revista, se financia muito propaganda, e mesmo muitos eventos culturais, né, artistas, precisam de patrocinadores para postar shows, levar shows com os patrocinadores, inscritos, né? E, enfim, como a internet impacta nesse tipo de forma de financiamento, né? A propaganda, como impacta? Bom, os jornais tradicionais do mundo justamente
sentiram esse problema, né, que a forma de financiamento deles já não estava sendo suficiente. E por quê? Bom, a questão da propaganda é uma questão complexa, mas a gente pode analisar um pouco da essência da propaganda para entender isso. Então, o que a empresa coloca a propaganda tem de retorno, né? Então, por exemplo, você compra uma revista porque você quer ver as notícias, você abre a revista, né? Procura uma notícia e vê uma propaganda, né? Então, você olha a propaganda, tudo bem, eu vou virar a página ver se tem uma notícia. Você vira a página e tem uma propaganda. Aí você vê a propaganda. Aí você vira a página e tem uma notícia. Você vê a notícia. Aí você vira a página, tem outra notícia. Enfim, qual o mecanismo? A empresa que colocou a propaganda, ela compra a sua atenção. Então, o veículo jornalístico capta a sua atenção um assunto que você gosta, para você esporte, política, ou outra coisa, né? O veículo de comunicação capta a sua atenção e, na hora que você olha, pode ver uma propaganda ou uma notícia. E aí, se for uma propaganda, a empresa conseguiu que você olhe a propaganda dela através da, digamos, isca, né, do assunto que você se interessa. Então, você, por exemplo, está vendo uma partida de futebol na televisão, você gosta, está vendo futebol, e aí aparece uma marca no canto da tela, você vai prestar atenção porque você está vendo o jogo. Então, a empresa paga o meio de comunicação porque ele conseguiu atrair a sua atenção, e aí ele colocou lá a sua marca. Tudo bem. A questão é como a internet influencia nisso. O que está acontecendo na internet? É que essa atenção que você acaba prestando para uma propaganda que aparece, ela não é o mesmo tipo de atenção que você teria com o que você estava vendo, ou pelo motivo pelo qual você comprou uma revista, comprou um jornal. Não é o mesmo tipo de atenção. Você, por exemplo, compra um jornal para ler as notícias e nela você coloca toda a sua atenção. A atenção da propaganda é uma coisa que acontece porque deu certo a tática de atrair sua atenção. Outra coisa é de colocar outra. Então você às vezes basicamente não dá muita atenção. Às vezes sim, você só se vê a propaganda, mas para falar a verdade, muita gente olha a propaganda e pula de página. Ou começou a propaganda na televisão ou no banheiro. Ou fazer outra coisa e já volta. Ou seja, a atenção que você põe na propaganda é muito menor do que a atenção que você põe naquilo que você está fazendo como objetivo. Lendo o jornal, lendo o noticiário, ou pode-se dizer, ou vendo um show de música. Você está vendo um show de música, então, por mais que tenha os patrocinadores espalhados, né, em faixa, você presta muito mais atenção no show do que nos patrocinadores. Então, o volume de visualizações que você precisa numa propaganda é muito forte, é muito grande, muito maior do que o número de visualizações de uma notícia, né? E aí tem a internet, coloca uma concorrência gigantesca, né? Então, antigamente, meios de comunicação de uma cidade, uma TV, um rádio, uma revista, então era mais simples concentrar audiência. Hoje em dia é muito mais difícil concentrar essa audiência.
E aí, podemos dizer que tem uma outra questão da nossa propaganda, que é a seguinte, que quando você faz um veículo cultural, uma música, um cinema, um jornalismo baseado no financiamento de propaganda, quem influencia o conteúdo? Influencia o interesse do leitor, ou telespectador, ou usuário em geral. Influencia o interesse do produtor cultural, do músico, teatro, escritor, jornalista, e influencia o interesse do patrocinador, né? Porque o patrocinador, ele quer, primeiro, ele quer muitas visualizações, né? Ele quer essa prioridade dele, e existe uma outra influência também, que é a influência do interesse, digamos, geral, inclusive econômico, do patrocinador, né? Então você tem essas três influências, o exemplo do jornalismo financiado por publicidade. Do jornalismo, tem o interesse do usuário, do jornalista e do patrocinador. Por que será que não daria para ter só o interesse do usuário, do jornalismo e do jornalista? Porque aí você poderia ter, digamos, não precisaria da influência do interesse do patrocinador. E, bem ou mal, tem os seus próprios interesses, né? Inclusive o interesse de ter muitas visualizações, e não muito dependentemente da qualidade cultural, da utilidade pública da informação. Enfim, então você tem uma série de modos de financiamento e a internet vem impactar, né? Na forma de financiamento. Depois tem outra forma de financiamento, tem modelo da doação, né? Você vai falar assim, eu vou na praça e vou votar, vou cantar, e as pessoas vão contribuir. É um modelo que existe desde o início do tempo, né? Bom, não deixa de ser um modelo válido. Nesse caso, na internet, o máximo que faz é ajudar a pessoa a ficar mais conhecida. Mas, nesse caso, impacta mais dessa forma. Bem, aí você tem muitas tentativas, né? Tentativas de criar, então, um sistema que você possa produzir cultura, né? Produzir arte, literatura, cinema, música e jornalismo, e que você possa utilizar o potencial da internet digamos, usar essa diminuição de custos tão grande que aconteceu, né? Então, por exemplo, tem surgido tentativas. Então, tem um site, né, da Wikipédia, é bastante famoso, né? E eles não aceitam contribuições do Estado, nem contribuições de publicidade. Eles dizem que isso afetaria a sua independência, né? E eles aceitam colaborações de qualquer valor, a qualquer momento. A Wikipédia aceita colaborações a qualquer momento, em qualquer valor. É um modelo que, digamos, a Wikipédia existe, mas ela está sempre pedindo mais, segundo ela, tem muitos problemas financeiros. Mas, enfim, ela está aí, funciona. Depois você tem modelos de jornalismo, porque o Wikipédia não é exatamente jornalismo, né? A Wikipédia é uma difusora, né, de conhecimento, cultura, informação. Você tem modelos de financiamento de jornalismo que
que investem no modelo de assinante, né? Então, hoje em dia, estão surgindo vários modelos e não é uma coisa simplesmente de contribua. Eles têm um X por mês, né, que você pode contribuir, ou você pode contribuir quando você quiser. Também, muitos abrem essa porta para o que você quiser. Depois, tem pessoas na internet, porque na verdade surgem muitas tentativas. Você ficar na internet pesquisando, você vai ver. Tem uma outra alternativa que é você falar assim: olha, decida o quanto você acha que vale isso. Então, uma pessoa faz um programa, por exemplo, que ela considera útil, coloca à disposição de todo mundo e coloca assim: contribua com o que você achar que vale. Isso nos Estados Unidos, teve um pessoal que lançou uma coisa assim, e o que eles perceberam é que quando você deixa as pessoas escolherem o valor que elas acham que vale, os valores em média são de $5 para baixo, entre 2 e $5. Então, se você for deixar as pessoas escolherem o quanto vale aquilo, são valores dessa ordem. Então, esses são aparentemente os valores que as pessoas se sentem confortáveis para contribuir na internet. Por quê? Aí tem várias hipóteses. Primeiro que na internet, em geral, o que a pessoa faz é aberto para todo mundo, né? Então, se você coloca uma música na internet, todo mundo tem acesso àquilo. Aí você vai colaborar. Você colabora com dinheiro, né? Quem não colabora tem o mesmo acesso que você. E aí você fala: poxa, eu colaborei, o outro não, e temos o mesmo acesso. É o que eu chamo de problema do carona, muitas vezes, né? Então, esse é um dos problemas. Outro problema para as pessoas contribuírem, colaborarem na internet é o seguinte: a Wikipédia, por exemplo, eu colaborei 2 vezes na Wikipédia, 2 ou 3 vezes, com $10, algo assim. Mas eu não sei o quanto é importante para a Wikipédia uma colaboração de $5, $10. Eu não sei se eles têm grandes doadores, financiadores, filântropos, empresas. Então, eu não tenho tanto incentivo a colaborar com a Wikipédia, apesar de que muita gente sim colabora. Então, tem essa série de tentativas, né, hoje em dia na internet, de encontrar um modelo que combine essa diminuição do custo da difusão das questões culturais do jornalismo com um retorno para o criador. Porque você pode fazer, colocar na internet e não é nada com isso. Então, isso é um problema também, porque a cultura precisa de um retorno financeiro. Então, uma coisa que eu trago aqui é uma outra proposta que se enquadra nessas tentativas que estão surgindo na internet para criar uma forma de financiar a cultura, mas usando essa capacidade de fusão da internet, do baixo custo. E a proposta que eu trago, ela não se baseia só numa ideia, ela se baseia também numa proposta prática. Eu sou jornalista, eu produzo um sítio que analisa as eleições do mundo, o culturapolitica.info, e no culturapolitica.info eu coloco essa tentativa de forma de financiamento das questões culturais
forma de financiamento das produções culturais do jornalismo como uma produção jornalística concreta que consiga colocar em prática essa forma de financiamento. O sítio Cultura Política Concluindo, ele analisa as eleições do mundo, as eleições de caráter nacional, né? Não as eleições de caráter estadual ou de caráter regional, mas as eleições de caráter nacional do mundo, de uma perspectiva internacional, né? Uma perspectiva dos 5 continentes, né? Não de uma perspectiva de um país ou de uma região, mas de uma perspectiva como se o leitor ou o usuário fosse um cidadão do mundo, mais além de um cidadão de um país ou de um continente. Eu, no sítio Cultura Política Concluindo, analiso as eleições em contextos e vídeos. Os vídeos também estão no YouTube. Eu analiso em 3 idiomas. Português, espanhol e inglês, justamente para aproveitar o potencial da internet para a difusão das criações culturais e do jornalismo. Eu, fazendo esse sítio, nesses 3 idiomas, acabo tendo um público potencial, claro, não é um público que realmente todo mundo usa, mas um público potencial na casa de bilhões. Fazendo com um custo extremamente reduzido. Isso acontece com músicos, com outros jornalistas, blogs, que têm esse potencial de grande difusão com um custo totalmente reduzido. Então, justamente, eu queria alinhar o Cultura Política Concluindo com essa forma de financiamento. Eu gostaria de mostrar em que consiste, né, na prática o Cultura Política Concluindo. Eu vou colocar aqui para vocês verem o Cultura Política Concluindo. Tem essa cara que vocês estão vendo. Esse é um texto, por exemplo, das eleições na Geórgia, que é um país muito pouco falado, na verdade, muito pouco conhecido. E eu coloco um vídeo também, como vocês podem ver, onde eu analiso a eleição no país, né? O vídeo curto, em geral, tem 10 minutos, o vídeo. Embaixo, por exemplo, tem a eleição central, que eu analiso, 4 parágrafos do vídeo, eleição nacional, enfim, e assim vai, né? Eu tenho, até o momento, do Cultura Política Concluindo, 98 países com eleições realizadas, né? Então, eu entrei aqui, são os países da África, né? Esses são os países da África com eleições realizadas, países da América com eleições realizadas, da Ásia, da Europa, da Oceania, e eu analiso também a eleição para a Secretaria-Geral da ONU, porque eu acho que vale a pena. Eu acho que a ONU ela é um embrião de país para o mundo. Então é a única eleição fora país que eu acho que vale a pena analisar. Eu também coloco as eleições por data, né? Então aqui estão todas as eleições de 2013, então você pode clicar na eleição e vai para a análise. Atualmente, eu faço o sítio Cultura Política Concluindo com atualizações a cada 2 semanas. A cada 2 semanas eu vejo as eleições do momento no mundo e faço uma análise de um país. Mas eu gostaria de poder fazer 4 vezes por semana, analisar 4 eleições por semana, ou seja, 8 vezes a mais do que eu faço hoje. Por que eu faço a cada 2 semanas? Justamente porque o sistema de financiamento ainda está em implantação, em progresso, e eu também tenho, eu sou tradutor, então trabalho como tradutor, mas a cada 2 semanas eu consigo fazer.
criações culturais e para o jornalismo. Qual que é o princípio do sistema que eu proponho? O princípio que eu proponho para criações culturais e jornalismo, para financiamento, é bastante simples. Primeiro que o conteúdo criado, seja música, seja cinema, seja livros, documentários, seja jornalismo, quer dizer, qualquer coisa que possa ser colocada na internet, divulgada no custo baixo, isso seja divulgado sem fechar conteúdo. Fechar conteúdo é o seguinte: eu produzo isso, mas para ter acesso você tem que pagar. E eu vou te dar uma senha e você vai acessar com essa senha. Isso é fechar conteúdo. Só que isso traz um problema para você não estar utilizando do como oficial da difusão cultural, né, e jornalística na internet. Então, um dos princípios é esse: conteúdo aberto, conteúdo público mesmo, não público no sentido de estatal, né, uma empresa pública que é uma empresa estatal, público no sentido que não é nem estatal nem privado. Você coloca na internet e todo mundo com acesso à internet tem acesso a essa produção cultural ou jornalística. Qualquer um é o princípio, porque a ideia é fácil, né? Põe na internet, está todo mundo feliz. Qual é o princípio? E o financiamento se tem com colaborações de bem baixo valor e um valor total, um valor único e bem pequeno. Com bem pequeno eu digo no máximo da ordem de R$5 por mês, no máximo. Da ordem de R$5 por mês. Se custo menor, melhor. Se for 4, melhor. Se for 3, melhor. Se for 2, melhor. Claro, depende das possibilidades concretas. Por quê? Bom, quais são as vantagens, né? Afinal de contas, bom, primeiro, eu vou repetir, como eu disse antes, você usa o potencial da internet de difusão, né, barata. Quando você tem um valor bem baixinho, no máximo da ordem de R$5 por mês, você minimiza o problema do carona. O problema que eu comentei antes é que você produz, por exemplo, um jornal, a pessoa contribui e a pessoa que não contribui tem o mesmo acesso. Isso gera desincentivo à pessoa que vai colaborar. Poxa, não é justo. Os outros não colaboraram e todo mundo tem mesmo acesso. Quando você põe um valor bem baixo, no máximo de R$5 por mês, 5 e pouco por mês, não é a mesma coisa. Você falar assim, eu contribuo com R$20 por mês para esse sítio de internet e o outro nada. Agora, se eu contribuo com 5, com 4, com R$3 por mês, é verdade, o outro não colabora, mas é pouquinho, né? Os 4, os outros reais é diferente. Existe injustiça? Existe. Existe um problema? Existe. Mas ele é minimizado. E muitas tentativas hoje em dia de implementar financiamento cultural na internet sugerem valores de 10, de 15, de 20 ou mais, de 60 ou mais, na verdade. Várias tentativas, às vezes tem valores que saem muito dessa faixa. E eu acho que cai no problema do carona. Vamos lá, o motivo pelo qual um valor bem baixinho e único ajudaria a financiar coisas na internet. O problema de que você dá clareza de quão importante é a colaboração para a pessoa. Então, por exemplo, a Wikipédia, né? Eu sou interessante. A Wikipédia está sempre pedindo colaborações, né? Mas eu não sei o quanto uma colaboração de 3, 4 ou 5 dólares
é importante para a Wikipédia. Eu não sei se eles têm grandes doadores, se eles têm grandes empresas que colaboram com a Wikipédia, até porque usam os seus serviços. Eu não sei se eles têm filântropos, e eu não sei se eu vou colaborar, porque eu não sei se é muito importante. Eu já colaborei, né, algumas vezes, mas isso é um bem incentivo, você não sabe o quão importante é. Se a Wikipédia falasse, a partir de hoje, a nossa única fonte de financiamento é colaborações de $1 por pessoa, por mês. Parece pouco? A Wikipédia tem cerca de meio bilhão de visitas por dia. Ou seja, imagine que a única fonte de financiamento da Wikipédia fosse $1 por pessoa por mês. Eu acho que não faltaria gente para colaborar com a Wikipédia. Claro, isso é uma nota, mas as pessoas perceberiam que a sua colaboração, nem que seja de $1, equivalente a R$2 e pouco, seria a colaboração mais importante que eles teriam. Seria a colaboração. Não seria uma colaboração que perderia mais dinheiro. Seria a colaboração mais importante. Isso já é um outro incentivo para colaborar com as criações culturais e com o jornalismo. Uma outra vantagem desse sistema: quando você tem um valor bem baixinho e único, você abre a possibilidade de colaboração para praticamente todas as classes sociais em termos de renda. Então, o que você ganha com isso? Primeiro, além das vantagens anteriores, você chegou num ponto em que a quantidade de pessoas que podem colaborar na criação cultural é muito maior. Simplesmente porque é uma faixa de 3, 4, 5 reais que as pessoas, mesmo de classe média baixa e até mesmo pessoas pobres, podem, se considerarem o conteúdo interessante, podem ser colaboradores. Não só você ganha essa possibilidade, como você faz com que a criação cultural ou jornalística não dependa de um ente específico, porque quando você tem, por exemplo, o Estado financiando uma criação cultural, quando você tem uma empresa patrocinadora financiando uma criação cultural, quando você tem uma fundação, você tem uma entidade bastante influente. Suponhamos, cultura política pública. Amanhã uma pessoa me liga e fala: nossa, eu achei muito legal, quero colaborar com R$500 por mês. A cada notícia que eu for fazer, eu vou pensar: será que essa pessoa vai gostar? Porque ela não gosta muito disso. Será que ela vai mudar de ideia, vai ficar brava comigo e deixar de colaborar com R$500 por mês? É inevitável. Eu vou ver. Quando você faz o valor baixinho e único, bem baixinho, não só você se protege, né? E é claro para as pessoas que isso não é a colaboração do financiamento, não que a colaboração da pessoa é tão influente quanto qualquer outra, como você torna a criação cultural, seja cinema, seja literatura, seja música, ou seja o jornalismo, você torna essa criação cultural não dependente de uma classe de renda. Você possibilita que as várias faixas de renda possam influenciar e acaba sendo importante, porque senão a gente percebe que a criação cultural está sendo destinada a quem paga, né? A quem consome, enfim, os produtos do patrocinador, ou quem tem dinheiro para ir num show, ou num cinema, ou para comprar um jornal. Então você tem esse conjunto de vantagens para esse sistema de financiamento. E posso falar
esse sistema não deixa de ter uma desigualdade entre quem colabora e quem não colabora, porque os dois têm acesso à mesma coisa. Mas o motivo para o valor ser baixinho. Esse motivo para o valor ser baixinho. Outro problema, algumas pessoas me dizem, não seria legal você falar assim, deixe o usuário do política público escolher qual valor ele acha que vale, né? Poderia ser também. Quais são as vantagens disso? Seria vantagem que se a pessoa coloca o valor que ela acha que vale, ela pode adaptar a colaboração ao seu nível de renda. Isso não deixa de ser útil, né? Se ela ganha mais, ganha menos, ela pode adaptar a sua colaboração. Quando você coloca esse sistema que eu proponho um valor baixinho e único, você pode minimizar essa desvantagem, no sentido de que a pessoa, se for um valor no máximo da ordem de R$5 por mês, 5 e pouquinho, 4 ou 3 por mês, se você fosse deixar ela simplesmente colocar o valor que ela colocaria, dificilmente teria um valor muito menor que isso, né? Seria talvez maior, talvez a pessoa, eu acho que vale mais. Mas o que você estaria dificultando seria a pessoa basicamente dar mais do que ela está dando. Porque dá menos fica muito perto. Se você bota um valor muito baixinho e único, eu teria 3, mas eu vou dar 5. Seria dessa ordem. Ou o que pode acontecer eu queria dar 20, mas você só deixa dar 5. Não é a mesma coisa você tem que dar mais do que você gostaria, porque tem que dar menos. Nesse caso, do valor baixinho, você acaba limitando quem quer dar mais. Mas aí cai na vantagem que eu comentei antes de não ter uma entidade, uma pessoa, um grupo que acabe influenciando mais, muito mais do que os outros, né? Nas vantagens que eu comentei antes. E uma outra questão é que, justamente, se você... eu gosto de falar das desvantagens justamente por isso, porque muitas vezes falam de várias vantagens. O sistema tem que ter desvantagens, né? Então, se você propõe alguma coisa, acaba tendo algumas desvantagens. Bom, eu, justamente como eu estava dizendo, eu queria aliar esse sistema de financiamento a uma atividade concreta, que é o curso da política consumo, né? Então, eu queria rapidamente colocar para vocês algumas análises de eleições do mundo, né? Porque eu tenho 98 países que foram analisados, são países que não têm atenção em geral, né, dos meios de comunicação maiores. Então, no sentido de fortalecer a democracia nesses países e no mundo, eu tenho esse intuito também com cultura política consumo de informar as pessoas que a democracia não existe só em um punhado de países no mundo, ali no Brasil. Existe em dezenas de países da África, da Ásia, da Oceania, de todos os continentes. Eu preparei uma análise das eleições da Coreia do Sul, que é um país que faz parte do G20, né? Do grupo dos 20 países mais influentes do mundo. Então, eu preparei essa análise das últimas eleições na Coreia do Sul, que justamente é o influente país, né? Tem esse mecanismo aqui. E vamos lá. A África, América, Ásia. Então, Coreia do Sul. Bom, como eu sabia que a internet poderia dar problema, eu preparei os vídeos de uma outra forma. Então, vamos lá. Coreia do Sul. Daqui. Essa daqui.
aconteceram no dia 19 de dezembro de 2012. Foram eleições com um só turno. Então, o primeiro colocado no primeiro turno já conseguia a vitória sem a necessidade de um segundo turno. Então, por isso, especialmente por isso, a gente acabou polarizando entre duas candidaturas, a de Paz e mais à direita do espectro político, líder do Partido da Nova Fronteira, e a candidatura de Munja na parte esquerda do espectro político, líder do Partido Democrático Unificado. Vários candidatos foram desistindo ao longo da campanha justamente porque não havia um segundo turno. Então, se você concorrer no primeiro turno, tem chances reais de vencer, você está favorecendo que vença um candidato muito distante de você do espectro político, porque as pessoas que votariam em você, se você não concorrer, vão votar em quem relativamente próximo a você. Mas se você concorrer, elas vão em você, deixam de votar no candidato próximo a você e favorecem que fique em primeiro um candidato mais longe, longínquo, no espectro político. Então, por isso foram desistindo os candidatos, até basicamente dois candidatos com chances reais de vencer. Bom, Paz venceu com 51,6% dos votos a candidatura da parte direita do espectro político. O candidato teve 48%. E houve comparecimento de 75,8% da população que poderia votar. No total, votaram 30,7 milhões de pessoas. A Coreia do Sul faz parte do G20, né, que é o grupo de aproximadamente 20 países mais influentes do mundo. Na geopolítica global, a Coreia do Sul ela tem uma importância-chave na relação dos outros países com a Coreia do Norte, que tem armas nucleares. Então, os países vizinhos, vários países vizinhos, que têm uma aliança relativamente próxima com os Estados Unidos, como a própria Coreia do Sul e o Japão, por exemplo, estão na comparação dos próprios Estados Unidos, com a Coreia do Norte, a Coreia do Sul. Outro ator muito importante na região, com certeza, é a China, em todas as relações políticas, inclusive na relação dos países como a Coreia do Norte. A Coreia do Sul, então, tem um regime presidencialista, então a eleição foi mais importante do país, mas o parlamento tem um considerável poder. O parlamento tem 4 anos de mandato e o presidente tem 5 anos de mandato, tem direito à reeleição. As eleições parlamentares ocorreram alguns meses antes das eleições presidenciais, em abril de 2012, quando os partidos mais à direita do espectro político também tiveram uma vitória por pouco, mas tiveram uma vitória conquistando 157 das 300 vagas no parlamento. Nessa eleição presidencial, o Partido Democrático Unificado, da parte esquerda do espectro político, realizou pela primeira vez prévia aberta para a escolha do candidato presidencial e o PUN venceu com 56,5% dos votos. Essas eleições foram bastante polarizadas em termos regionais, ou seja, algumas regiões da Coreia do Sul votaram em massa em uma candidatura e outras regiões da Coreia do Sul votaram em massa em outra candidatura. Mas dentro de cada região não houve uma grande divisão de votos dentro de cada uma delas. Então, a região da capital Seul e o sudoeste do país votaram em massa na parte esquerda do espectro político e as outras regiões votaram em massa na parte direita do espectro político da Coreia do Sul. Então, esse ciclo de eleições de 2012, parlamentar e presidencial, mostrou que o público vem se adaptando ao sistema eleitoral do país, ou seja,
como você está em segundo turno, especialmente para presidente, se você tiver mais de duas candidaturas consideráveis, você acaba gerando governos que possivelmente têm menos de 50% dos votos. Mas não assumindo um dos coreanos acabaram gerando através do sistema político só duas candidaturas consideráveis, tanto que a candidata Park, que veio da eleição presidencial, conseguiu ter mais de 50% dos votos, 51,3% dos votos, mesmo não havendo esse turno, que não é tão fácil assim de se conseguir. Mas, na verdade, essa polarização ocorreu mais na eleição presidencial do que na eleição parlamentar. Bom, então é isso e até a próxima. Bom, esse foi um exemplo, né, das eleições na Coreia do Sul, e é um exemplo justamente bastante ilustrativo, porque é um país que está do outro lado do mundo, só que esse tipo de análise poderia ser feita no Brasil também. Você trocar os partidos, trocar um pouquinho os candidatos, e como você disse, ele tem que eles fazem presença aberta, por exemplo, né? Prévias que todo mundo pode participar, eles vão sempre muito, enfim, conhecer o sistema político eleitoral do nosso país acaba ajudando a gente a conhecer o nosso próprio sistema eleitoral. Bom, já deu para ter uma noção da temática, do sítio, né? E uma coisa que eu não comentei é que comentei então de um valor bem baixo e único, né? No sítio Cultura Política Ímpar eu proponho 5,60 por mês, né? Que é da ordem de R$ 5 por mês. E então, como eu estava explicando, a internet, quem chegou depois, a internet ela vem dificultando algumas formas de financiamento das questões culturais, né? Então, o sítio Cultura Política Ímpar eu proponho esse novo sistema. Para que poderia ser usado? Então, para qualquer coisa que deve para colocar na internet. Então, coisas que as pessoas às vezes não imaginam. Por exemplo, um instituto de pesquisas eleitoral, né? Pesquisas eleitorais. Poderiam utilizar esse sistema, porque uma vez que eles produzem a pesquisa, ela é de domínio público, né? Poderiam fazer assim. Você colabora em 3 ou 4 reais por mês e o Instituto realiza pesquisas eleitorais e torna pública essa informação. Bom, e outra coisa, por exemplo, pesquisa em ciências humanas, né? Historiadores, sociólogos, às vezes tem um tema que o pesquisador quer pesquisar e ele não poderia ter um financiamento dessa forma também. Por quê? Porque esse sistema que eu proponho, o que acaba acontecendo, né? Você tem a liberdade, digamos, para a pessoa que quer produzir cultura ou quer produzir jornalismo de criar o que ela a princípio quer. Então, por exemplo, um músico ele pode compor as suas músicas, colocar na internet e ele a princípio pode compor o que ele quiser, mas ele vai depender de que pessoas gostem. Não é um sistema assim que você às vezes. Um problema que costuma acontecer no financiamento estatal, que você até consegue um recurso, monta um show, por exemplo, musical, e comparando muito com pouca gente. Né? Você acaba tendo um recurso do Estado com pouco interesse. Né?
meio de divulgação, mais divulgação, porque o assunto não chama mesmo. Então, com esse sistema, você depende se tem as pessoas que gostam do que a pessoa está fazendo, a música, do documentário, do livro que a pessoa ou do sítio de análise das eleições do mundo, seja lá o que for. Mas tem gente que gosta. Porque senão você não vai ter colaboradores, você não vai ter um plano financeiro. Mas aí, você pode falar assim, mas um sistema no qual você cria o que você quer e cobra, você tem colaborações de pessoas que gostam, já existe. Você compra CD, ou vai no cinema. Sim, mas o que acontece? Tem o criador cultural ou o jornalista tem liberdade para criar, ele depende de pessoas gostem dele, do que ele faz, mas o que ele gera não é necessariamente público, pode ser privado. Então você vai no cinema, você tem que pagar para ver aquilo, e só vê quem pagou para ver no cinema. Você baixou a música pagando na internet, você pagou. Se alguém quiser, tem que pagar. Tem que baixar, tem que pagar. Você compra o jornal, você pagou e vai ver o jornal. Quem quiser, também você pode emprestar. Mas, a princípio, as pessoas compram o jornal pago. O que é produzido não é público, é privado. O produto é privado. Nesse sistema, você tem a liberdade de criação do artista ou do jornalista, você tem a dependência de que pessoas gostem, porque afinal de contas, alguém tem que gostar, teoricamente, a pessoa tem um retorno social, você faz uma coisa que ninguém dá valor, tudo bem, você pode até fazer, mas esse é um sistema que realmente precisa que as pessoas deem valor, não é um caso de um sistema ainda que cada um possa fazer o que quiser de cultura e vai ganhar dinheiro mesmo assim. Não é um caso. Mas você tem então a liberdade de criação ou a dependência de pessoas gostarem, e você tem o produto público, não estatal e nem privado. Não é um produto privado, você vai no cinema e, você pagou e tem, você comprou um livro, quem comprou um livro vai ler, você se empreste. Não, você está com a internet, é público. É de todo mundo com acesso à internet. Público. Não público no sentido de estatal, mas no sentido de público mesmo. Então, você tem essa característica especial de conciliar características que são difíceis de conciliar. Ou seja, tem gente que defende um determinado modelo, o Estado tem que financiar a cultura, o Estado tem que financiar os meios de comunicação, tem esse modelo. Mas esse modelo acaba restringindo um pouco o que o artista ou o jornalista quer fazer. Afinal de contas, ele tem que prestar contas a quem financia, seja empresa, seja o Estado, seja o patrocinador. E às vezes acaba acontecendo que tudo bem, é financiado pelo Estado, mas com pouco apelo, poucas pessoas que realmente acabam valorizando. Então, uma outra característica desse sistema que eu estou propondo que é um sistema, entre outros, quem está na internet pode ver que tem muitos outros sistemas parecidos com esse propósito, mas que ele tem algumas características que são paralelas, semelhantes a uma outra área que conseguiu resolver alguns problemas. Então, por exemplo, você pode dizer assim, está melhor que quem tem mais colabora com mais, quem tem menos colabora com menos. Não é melhor, porque é um valor único e baixinho para todo mundo.
Tem um outro processo social que é a democracia política, que acabou utilizando esses mesmos princípios. Então, antigamente, a pessoa falava assim: bom, vamos votar. Mas quem vai votar? Vai votar só quem estudou, só quem tem faculdade, mas a pessoa podia pensar: mas quem tem pós-graduação, faculdade, vai saber votar melhor, né? A pessoa é alfabeta, pode saber votar. Faziam essas perguntas, né, antigamente. Mas como você vai saber isso? Quem vai falar quem vota melhor? Quem disse que quem é analfabeto vai votar pior do que quem não é? Talvez a pessoa conhece muitas coisas que a pessoa, muito escolarizada não conhece. Quem vai decidir isso? Quem vai dizer quem é melhor ou não? Então, vamos fazer assim: cada pessoa vai em voto, independente de se é jovem, velho, analfabeto, professor universitário, rico, pobre. Ninguém vai decidir quem é melhor e quem é melhor. Cada um vai em voto. É a democracia política que resolveu esse problema. O problema de quem vai decidir quem é melhor? Ninguém. Cada cabeça vale um voto. Um voto conta muito pouco, individualmente. Conta muito pouquinho, Qual é a influência de voto? Muito pouquinha. E é uma influência em pé igual. Cada um vota, e cada voto vale a mesma coisa e muito pouquinho. No mundo da política muito rico, eu proponho esses princípios de certa forma semelhantes. Ou seja, na hora que você vai fazer uma criação cultural que vai ser pública, a criação cultural vai ser pública. A pessoa vai fazer um filme e vai colocar na internet para quem quiser usar, é público. Como financiamos isso? Na internet. Como financiamos isso usando o potencial da internet, espalhar quase grátis, mas existe um custo, mas é muito barato. De um custo por pessoa. Então, por exemplo, você pode colocar aí com um gasto bem baixinho, os viticultura política do público. Se uma pessoa estiver na Ásia, na Europa, na África, pode acessar. Então, tem um público potencial de milhões de pessoas. Ou seja, se eu tiver um custo para fazer e o número de pessoas que podem acessar é quase zero o custo. Então, como a gente financia? Trazendo recursos para o criador cultural e ao mesmo tempo tornando público esse conhecimento geral, essa arte geral, enfim. Então, a proposta é essa, com um valor baixinho e único, que usa os princípios da democracia, da influência pequena e igual de todo mundo na criação cultural do jornalismo. Agora, isso é democracia? Não, democracia é outra coisa. Tem alguns princípios da democracia. Mas isso não é democracia, até porque, por exemplo, isso abre a porta para que você possa financiar muitas pessoas. Está um músico, eu sou colaborador dele, eu dou R$4 por mês. Mas eu posso colaborar 10 músicos que eu dou. Dá R$40. É o preço de, cinema hoje está chegando perto de R$40. Então você pode colaborar com, por exemplo, eu colaboro com 3 jornais, 2 revistas, 10 músicos e 5 escritores. Parece muito, Soma tudo com R$4, dá R$70 por mês. Pronto, mais ou menos, tem R$30 por mês. É muito menos que o preço de uma assinatura, por exemplo. E você estaria colaborando com 15 artistas, jornalistas, escritores. Então, essa proposta funciona. E aí, como colaborar, com quem, por exemplo, quem tinha gostado da ideia. Eu acho
que as pessoas conhecem pessoas que produzem cultura, né? Todo mundo conhece músicos, conhece gente que gosta de escrever, que escreve bem, né? Pode conhecer jornalistas, pode conhecer blogueiros, pode conhecer artistas, de qualquer forma que seja. As pessoas podem conversar, né? Surgiram quem gostar da ideia, que conversem com essas pessoas e surgiram esse tipo de financiamento. É uma forma de ajudar. Inclusive, se alguém quiser, no sítio Cultura Política Pública, eu tenho alguns argumentos em relação a esse sistema. Outra forma de ajudar se surgirem produções culturais desse tipo na internet, pode fazer matéria e pode, hoje em dia é muito barato, fazer um blog, né, ou fazer um site, ou colocar suas coisas na internet e pode utilizar também esse sistema. Qual o sistema? Uma produção bem baixinho, se possível, periódico, né? É que às vezes não é um periódico, porque você tem, por exemplo, um cineasta que quer fazer um filme. Ele, no caso, não é periódico, né? Ele pode falar que, eu proponho R$5 por pessoa para esse filme, né? Aí, no caso, não é periódico, pode ser cascado, mas no máximo colaborações bem baixinhas e de um valor único, por todos os motivos que eu comentei. E também, quem quiser colaborar também, outra forma de ajudar, se interessou pela temática e pelas matérias da Cultura Política.info, também pode se tornar colaborador do Cultura Política.info. Também tem, eu uso o PayPal e boleto bancário, né? Então, se as pessoas se interessarem, podem procurar também. Até porque uma ideia, como eu disse antes, uma ideia é uma coisa, uma ideia que funciona é outra. Então, justamente por isso que eu quis trazer os vídeos, que é uma coisa prática que eu faço, né? Não é só uma ideia, é uma coisa que eu quero implementar. E então, quem quiser pode colaborar com a ideia de todas essas formas. Eu estou gravando essa palestra, então outra forma de colaborar, se vocês acharem interessante, eu posso mandar um link por e-mail e eu coloquei aqui no papel, quem quiser colocar o seu e-mail para eu mandar um link do YouTube e pode colocar em redes sociais, enfim, aonde quiser. É só um e-mail, não é aquela coisa que você quer fazer uma coisa e pedem 50 informações, né? Suas. Não, é só um e-mail, é só para eu mandar um link e espalhar o link. Então, o que eu tinha para falar é basicamente isso. E abrir, se alguém quiser alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Tem microfone. Não, eu analisei 98 países. Eu gostaria muito de ter viajado para cada eleição, viu? Quem sabe um dia, se o Cultura Política.info tiver um certo número de colaboradores, gostaria de ir para cada eleição e fazer. Mas não, com a internet hoje em dia, é possível você ter informações para todos os países do mundo. Então, o idioma português, espanhol, inglês, você consegue ver notícias sobre Azerbaijão, Geórgia,
na prática, infinitas fontes. Infinitas fontes. Então, por exemplo, vou fazer eleições, sei lá, na Polônia. Então, eu estou pesquisando, né? Pesquisando e você vai formando a sua ideia, né? Você se entenda sobre como funciona o sistema eleitoral da Mongólia, quais são os partidos da Mongólia, qual é a memória política da Mongólia. A internet possibilita isso. Mas com certeza, se eu ficar falando de você da Mongólia, ia ser muito melhor. Mais alguém? Eu cheguei agora, estou aprendendo. Como ele faz para a pessoa, depois cortar alguma coisa, uma pessoa na capaz, tem que entrar no link, mas tinha informação. Como é que a gente pode, como é que a pessoa pesquisa, pode dialogando com o seu amigo e melhorar a informação? Como é que pode? Bom, eu tenho o contato, né? O e-mail, culturapolitica.info. O pessoal pode escrever e dar a sua opinião e perguntar, né? Tem basicamente, agora tem também os vídeos do YouTube, porque os vídeos todos estão no YouTube também. Eles estão no YouTube e vocês comentam, né? Você pode entrar, comentar, deixar sua opinião, criticar, mas por enquanto o sistema de interação é mais por e-mail, por Facebook, né? Porque também tem Facebook, às vezes as pessoas se algo no Facebook, mas no culturapolitica.info é mais com e-mail. É mais para as redes sociais que tem outros tipos. Então no Facebook, Twitter lá, é mais esse sistema. Mas no sítio, todo mundo eu posso fazer um sistema de comentários, isso também é possível. Mas uma coisa por vez. Bom, eu passei um ano no Reino Unido e voltei em setembro. E em setembro eu comecei a ir atrás de colaboradores, né? Na verdade, essa é a primeira palestra que eu estou fazendo. Então, eu tenho 3 colaboradores. Então, eu acho que eu respondi a sua pergunta. Mas, eu não é um caso como os veículos de comunicação de massa que precisam ter milhares e milhares de centenas de milhares, não é isso. Basta um número de colaboradores que se interesse e que possa. Eu tenho, em termos de visitas, são umas 500 visitas por dia no sítio. Então, você vê no ano dá 300 mil, mas colaboradores até agora, que eu não abri a palestra, né? Eu estou fazendo, eu estou tentando, mas eu tenho 3 até agora. Sim? Não, acho que basicamente, se eu interessar em fazer um lançamento de um projeto meu, cultural, trabalho, para arrecadaria, você apenas lança a ideia ou você trabalha em cima também? Você cria um projeto? Não. Como se você, por exemplo, tem um projeto seu, né? Porque eu estou em um projeto que trabalha junto com a Sim. Como nós vamos levar esse trabalho para frente? Você apenas vai divulgar? Ou você vai criar um mecanismo ou um projeto para conseguir arrecadar esse dinheiro? Bom, o sítio ele tem um sistema de financiamento, né? Que é esse que eu expliquei. Outros projetos, por exemplo, se você tem um projeto cultural, outro objetivo, não sei qual é.
a gente pode conversar sobre sim, de que forma você poderia, talvez, se você gostar, utilizar um tema, que propõe, a gente pode conversar. Mas como isso se baseia em, por exemplo, não tem publicidade, né? Então, na verdade, eu me interesso porque outros projetos também tentem esse sistema, porque quanto mais gente tenta um determinado sistema, mais fácil é que ele dê certo, né? Então, alguma parceria poderia ser nesse sentido, né? De uma coisa, dois, usando o sistema é melhor, três, ainda melhor. Então, quanto mais gente usar, sim, quanto mais melhor. Você vê hoje a internet como um mercado totalmente aberto, pronto para se ganhar dinheiro de diversas formas, tanto com vídeo, tanto com blog, etc. Eu queria saber mais assim, a sua visão sobre esse mercado, sobre trabalhar produtivamente exclusivo para a internet. E hoje você vê várias pessoas que produzem exclusivamente para a internet e sobrevivem disso. Não tem outra fonte de renda. É a internet mesmo. Bom, trabalhar e ganhar dinheiro na internet com cultura ou com produções desse tipo. Olha, ganhar dinheiro na internet, pelo que eu ouço, não é fácil. Não é uma coisa fácil. Mas também não é uma fácil uso da internet. Então, a questão conseguir enxergar uma oportunidade que a internet abre sem achar que vai ser uma maravilha. Conseguir entender que a internet possibilita novas formas de ganhar dinheiro na internet, mas entendendo que mesmo assim é super difícil. Ou seja, tem gente que ganha? Tem gente que consegue milhões de visualizações no YouTube, né? Tem gente que faz acordos com o YouTube para ter muita publicidade e muita visualização. Tem gente que faz vídeos que são temáticas, não é eleições do mundo, que são temáticas que atraem muita gente, sabe? Gente que faz vídeos sobre generalidades. Por incrível que pareça, na internet tem muita gente que se mantém fazendo vídeos sobre generalidades, sobre, não sei se você conhece casos assim, mas tem uma pessoa que ela é divertida e ela faz vídeos no YouTube e tem 500 mil visualizações. Existe isso. Tem gente que tenta publicidade na internet, mas quem tenta publicidade na internet não a internet tem uma dinâmica diferente com publicidade, é bem complicado, mas é possível. É possível também ganhar com publicidade, mas aí cai em algumas dificuldades. Você tem que seguir um pouco o que o patrocinador quer, né? Ter o interesse do patrocinador. O que eu vejo, então, assim, produção cultural e ganhar dinheiro na internet, o presente e o futuro para as pessoas em geral, não para alguns privilegiados que têm a sorte de cair num modelo de negócio que dá certo, né? Para as pessoas em geral que produzem cultura e jornalismo, eu acho que o caminho são esses tipos de financiamento, mais ou menos como eu propus. Não precisa ter outros na internet hoje em dia, né? Tem gente que abre a consultório quando quiser, ou sugere, tem o crowdfunding, que te dão uma troca, te dão um pôster, te dão uma foto, né? O sistema de crowdfunding são o caminho.
que tipo de crowdfunding cabe a cada um descobrir qual é a data. Entende? Então, eu tenho a minha proposta de crowdfunding. Valor baixinho e único. Tem muita outra proposta. Eu acho que é meio por aí. Mas não tem claro, sempre você pode conseguir um patrocínio do Estado, de empresa, você pode. Isso existe. Mas o que é mais fácil, viável e que vai te dar liberdade, eu acho, de criar, é o caminho dos tipos de crowdfunding. É uma palavra que vem do inglês, que junta crowd, que é multidão, com funding, que é financiamento. Então, financiamento por multidões. O sistema de controle é um tipo de crowdfunding. Acho que é mais por aí. Se você tem o seu curso baixinho, ele é difícil. Mas se alguém vai ficar em um ônibus social, passar, vai dar 30, 25, vocês aceitam ou não? Nesse sistema não. Não. Sim. E eu quero dizer, um filho fixo. Ao mínimo, você pode dar R$5, mais porque ele não tira a liberdade de ninguém. Porque às vezes o crowdfunding ele se completa com as grandes quantias. Ele dá uma troca. Se alguém vai ficar sem, é voluntário. É questão de fazer o projeto mandado, doa mais. Exato. Essa proposta ela tem vantagens e desvantagens. Aqui tem vantagens, tem outros modelos. Tem modelos, esses que vocês falaram. Enquanto não dá certo outro modelo, eu não sou contrário que outros modelos existam. O que importa vai produzir a arte, a cultura, o jornalismo, isso é o que importa. O que acontece é que eu acho que o conjunto de vantagens e desvantagens desse modelo, em relação a ele, por exemplo, eu acho que vale a pena. Porque o que acontece com ele é que, por exemplo, você pode dar qualquer valor, né? Então, eu acho que para a pessoa que vai contribuir, cai no modelo do carona, ou seja, se ela for colocar bastante, for 30, por exemplo, ela vai dar 30, o outro não vai dar nada, e sim, você ganha por isso. Mas, cara, você põe um risco de 30, alguém pode dar 100. Sim, você põe. Sim, tudo bem. Você resolveu a questão de que você possibilita uma pessoa da 5. Legal, tudo bem, já é uma vantagem. Porque tem que mostrar que se você foi só o piso, você é não mesmo, mas por outro lado você cai naquilo de que pode ter alguém que dá muito. E você, por exemplo, se você é de baixa renda, uma pessoa de baixa renda, chega lá e fala assim, eu estou puta para mim 5 é no máximo 5. Será que não tem gente dando 30, 40, 50, influenciando muito mais do que eu? Entendeu? Então, eu acho que isso gera um desincentivo. Sim. Com base na questão das eleições, né? Cada pessoa é um voto. E as eleições, você não sabe quem cada pessoa votou, né? Nesse sistema de contribuição, você também não sabe quem deu, quanto deu, né? Então, para o dono do sítio, isso aparece, mas para o carona, entre aspas, ele não vê, ele não vai saber se deu cara de 10, 15, não deu nada. Não, sim, sempre existe a possibilidade da pessoa que o sistema não está dizendo a verdade, mas pelo menos você dá a possibilidade de que funcione desse jeito. Ou seja,
E tem essa possibilidade, mas pelo menos quando tem esse sistema, existe a possibilidade de que seja financiado desse jeito. Enquanto que se você fala que é financiado por publicidade, por exemplo, não é uma fonte, é um fato que o interesse do patrocinador está presente. Enquanto que se você usa esse sistema, pode ser um patrocinador comum, mas pelo menos você abre a possibilidade que não seja necessário o interesse de uma terceira parte, que não seja quem produz a cultura e quem consome ou usa a cultura. Bom, eu acho que tá bom. E obrigado a todo mundo. E também obrigado ao Mini e ao Alberto. Tudo bastante, a Manuel, tudo mais. Então tá.